Eu sou Sandra Alves. Cheguei em Boituva com 2 dias de vida. Cheguei em Boituva e Deus me escolheu, me presenteou com uma família com estados de vulnerabilidade. Uma família que era pobre no financeiro e principalmente no espiritual. Meu pai, ele tinha o vício do alcoolismo. Por conta desse vício, o meu pai, ele era um homem agressivo, um homem que praticava a violência doméstica. Ele agredia minha mãe no físico e no psicológico. Um homem tão rude que ele chegava a fazer xixi na jarra e colocar dentro da geladeira para que nós viéssemos pensar que era suco para beber. As marcas da infância, hoje eu não trago como traumas, eu trago como superação. E quando eu conto para que você possa crer que independente do mais difícil, do fundo do abismo que você se encontra, há um Deus que estende a mão para nos alcançar ali. Há um Deus que o amor dele é tão grande que ele não olha a escuridão em que nós estamos vivendo, mas ele é a luz que clareia essa escuridão. Eu, naquela família onde meu pai e minha mãe estavam envolvidos em bebidas, em fracassos, em traumas, em traição. Meu pai era um homem adúltero, um homem perverso, um homem que não tinha respeito familiar. E hoje eu prezo tanto pela família. Eu sempre digo que nós podemos brilhar nos altares, podemos brilhar em púlpitos, mas nós não podemos ser um fracasso dentro da nossa casa. O inimigo tem de muitas formas tentado destruir o melhor bem comum que Deus deixou para nós, que é a família. Aos 8 anos de idade, bispa, eu descobri que eu tinha um déficit. Hoje eu até estudo sobre isso, que é a respeito da linguagem do amor. E eu, quando a pessoa me ama, para ela demonstrar que me ama, eu preciso receber serviço. Ah, se você fizer uma comida para mim, se limpar a casa, se passar uma roupa, eu falo, essa pessoa, ela me ama. Mas quando eu era criança, eu precisava de palavras de afirmação. Porque dentro de casa, eu não tenho nem um dia, nem um segundo de eu como criança sentada à mesa almoçando com meus pais. Eu não tenho nenhum momento em que o meu pai ou a minha mãe me abraçou e disse assim, eu te amo. Eu não tenho essa cena na minha infância. Mas eu encontrei com um homem dentro de um mercado da minha cidade. Aos 8 anos de idade, quando eu chegava nesse mercado, ele dizia assim, ô Sandra, como você é linda, como você é inteligente, como você é uma menina esperta. E quando eu vi, eu estava sendo liciada por esse homem e passei pelo processo da pedofilia. Aos 8 anos de idade, eu já mantinha intimidades sexuais com esse homem dentro do banheiro de um mercado. Tinha dor, tinha medo, mas naquele lugar eu encontrava a palavra de afeto, eu encontrava a palavra de afirmação. Talvez você, mãe, está tão envolvida nas suas dores de um casamento fracassado e está esquecendo de derramar amor nessa criança que está do seu lado. Está esquecendo de parar para ver um desenho da escola. Está esquecendo de dar um abraço para dizer, a mãe te ama, o pai te ama. Ei, acaricie essa criança, porque se não encontrar carinho dentro de casa, há alguém do lado de fora pronto para destruir a história dessa criança. Eu fiquei dependente emocional desse homem até os meus 12 anos de idade. Até os meus 12 anos de idade, eu ia até ele ou ele vinha até a mim, para que nós viéssemos trocar intimidades, carinho não, intimidades. E muitas das vezes o que eu saía dali, com uma lata de sardinha, um pão, precisava, não era pela necessidade, é pela a forma com que eu encontrava nele, o que eu não encontrava dentro da minha casa. O meu pai, aos 37 anos, ele teve um encontro com Jesus, um homem alcoólatra, um homem rude. Eu lembro que a última imagem que eu tenho do meu pai é a minha mãe ganhando de presente uma travessa de lasanha, de presente de aniversário da patroa dela. E o meu pai vai e evacua naquela lasanha para que a gente não viesse comer aquela comida. São marcas que ficam registradas, porque hoje eu tenho um espírito de agradecimento na presença de Deus. E eu lembro meu pai evacuando naquela comida, batendo na minha mãe, fazendo aquele escândalo. Só que Deus, quando Ele tem um plano para salvar alguém, Ele chega no tempo certo. É por isso que eu comecei com um tempo determinado. O meu pai faz isso e quando ele sai, ele passa diante de uma igreja evangélica, o qual nós éramos acostumados a passar. E aquela igreja é uma igreja pentecostal, uma igreja onde dava-se muita glória a Deus, aleluia. E o meu pai, ele questionava aquela alegria que existia naquele templo. O meu pai sai de casa alcoolizado, vai até aquela igreja, não sei o que passa a cabeça dele, mas eu sei o retorno dele. Quando ele volta para casa, ele volta com lágrimas nos olhos, com Bíblia na mão, e ele pede perdão para minha mãe. E ele diz assim: eu entrei dentro daquela igreja, e dentro da igreja eu ouvi uma palavra
Uma palavra que disse que Deus está me preparando um lugar. A minha mãe é uma mulher ferida, machucada. Ela não entende aquela palavra que o meu pai está liberando dentro de casa. Ela começa a gritar, a esboçar palavrões, a xingar. Ela pega aquela Bíblia que está na mão do meu pai, começa a bater no meu pai, e ela diz assim: olha, crente dentro de casa, você não fica. Minha mãe já estava envolvida numa religião afrodescendente, com o nome de candomblé. A minha mãe já estava se desenvolvendo ali naquela religião, e ela falou: não, crente aqui em casa, eu não quero você. E o meu pai, que era acostumado a revidar com agressões físicas e verbais, ele está parado, a lágrima desce do rosto do meu pai, e o meu pai diz assim: olha, eu recebi uma palavra de Deus para a minha vida. Essa palavra é para você. Talvez você está vivendo um tempo de aflição, de dor, e está achando que aquilo que Deus falou, Ele não vai fazer. O nosso Deus, Ele é fiel para cumprir em detalhes tudo aquilo que Ele prometeu para a nossa vida. O meu pai, em lágrimas, ele diz: eu recebi uma palavra que Deus está me preparando um lugar. Então venha o que vier, eu não vou soltar essa palavra. Eu quero profetizar para a tua vida. Uma vez que você tem um encontro com Deus, uma vez que você conhece esse Deus, nada pode tirar você do caminho do Senhor. Não é pastora Sandra, não é pastores, não é placa. É aquilo que Deus que te resgatou. Ele é suficiente para te sustentar na presença dele. O meu pai segurando na Bíblia, chorando, eu chorando nos pés do meu pai. A minha mãe diz: você dorme hoje aqui, mas amanhã eu quero que você vá embora para esse lugar que Deus prometeu para você. Meu pai tinha 37 anos de idade. Na madrugada minha mãe acorda. A minha mãe relata que ela sentiu um frio, uma indisposição, acendeu uma vela para os orixás, e quando ela está voltando para o quarto, ela vê uma sombra saindo daquele quarto. Ela vai correndo até o quarto, chamar meu pai, achando que tem alguém dentro de casa. Então ela corre e grita: Chico, Chico, acorda, socorro, tem gente dentro de casa. O meu pai estava morto. Deus cumpriu a promessa: eu estou te preparando um lugar. 37 anos, teve um infarto fulminante, dormiu e não acordou. Eu sou grato a Deus, porque eu sei que se eu permanecer fiel na palavra, eu vou ter um encontro com meu pai. Eu vou poder abraçar um pai que eu nunca abracei. Eu sou grato a Deus porque Deus, Ele escolheu o melhor, que era a salvação para a vida do meu pai. Cristo move as montanhas e tem poder